boa tarde, amigos e amigas reinventores, somos todos reinventores, né? Essa edição de hoje é muito especial para mim. Eu fiquei muito feliz de ter reencontrado um amigo que há 3 anos eu não via, uma pessoa por quem eu tenho a maior admiração, o maior respeito, o maior carinho, e o nosso convidado de hoje é essa pessoa especial, que é o professor Alexsandro Santos. Eu era secretária de Educação em 2015, e ele era um especialista em educação, que trabalhava no Instituto Unibanco, e que me ajudou muito a educação de Goiás, seja na formação de professores, seja na elaboração e consolidação de programas que já tinham começado, mas que se consolidaram, como Agente Jovem, de protagonismo juvenil, acho que até eu já mencionei aqui, programas como Circuito de Gestão, que corresponde mais ou menos ao que vocês chamam de MMR, na rede paulista, enfim, uma pessoa que ajudou muito Goiás e tem ajudado várias redes de ensino pelo Brasil. O professor Alexsandro, que eu chamo de Alex, do meu coração, o professor Alex tem uma carreira brilhante. Ele tem 2 graduações, bacharelado em letras, em pedagogia, tem mestrado, tem doutorado pela USP, tem uma carreira brilhante. Mas eu confesso que eu fiquei mais orgulhosa, feliz ainda, e apaixonei mais pelo Alex quando eu soube que ele estudou na rede estadual de São Paulo. Portanto, meus queridos professores que estão nos seguindo, não é? Toda vez que eu elogio vocês, eu estou coberta de razão. O Alex estudou na Escola Estadual Professor João Batista Villanova Artigas, fiz questão de anotar os nomes para não esquecer, na Escola Estadual Engenheiro Hugo Takahashi, na Escola Estadual Condessa Filomena Matarazzo, e foram essas escolas que deram ao Alex a base para toda a sua carreira posterior. Graduação, mestrado, doutorado, monitoria, coaching, mentoria, tudo isso que ele faz hoje com brilhantismo. A gente está discutindo a questão, né, da Covid e a situação que a gente vive hoje já desde junho. E eu confesso que quanto mais eu me deparo com a nossa dificuldade ou incapacidade de dar respostas, quanto mais eu olho para a situação, eu tenho certeza que tudo aquilo que escancara como difícil, como desafiador hoje, eram coisas que já estavam lá, meio que adormecidas e que a gente ignorou. Um modelo de escola da Revolução Industrial que não tem mais espaço no mundo hoje, uma formação docente que não olha para as demandas dos alunos e que não tem mais sentido hoje, o próprio olhar da sociedade para a formação docente, não é? Tão difícil, tão nobre, tão complexa e considerada fácil, considerada missão, dom. Alguém que gosta de criança vai ser professor. A nossa relação equivocada com a tecnologia, às vezes com receios, às vezes com o pé atrás, ou sem entender direito. Ou seja, tudo isso que a gente está vivendo hoje, a gente sabia. A sementezinha já estava lá. Apesar de tudo que a Covid tem trazido, as mortes, as tristezas, as doenças, a desigualdade, a pobreza, isso nada, nem ninguém vai apagar, mas quem sabe a gente não usa essa coisa que escancarou aos nossos olhos para realmente dar um rumo diferente àquilo que já deveria ter mudado. E que provavelmente mudaria com mais tempo, ia levar 5, 10, 15 anos pela frente. Mas será que a gente é capaz de aproveitar esse momento para melhorar? O Alex é uma pessoa que, além da formação acadêmica, conceitual, ele tem um olhar para situações, para a educação, para situações educacionais, um olhar que me agrada muito. Eu gosto muito da forma como o Alex olha para as coisas. É claro que ele vai falar sobre o que ele quiser, a gente está aqui para discutir esse momento, ou agora, ou futuro, né? Aí tem a palavra livre, mas eu estou muito curiosa, Alex, de saber o que é que você
diria hoje, neste momento de incertezas, para os seus ex-professores, ex-colegas, ex-alunos, você está em casa, muito mais do que eu, do que minha, essa é a sua casa, e então a gente vai te ouvir aí por uns 20 minutos, depois fazer aquele bate-papo de sempre, mas é um prazer ter você aqui, e a palavra é sua, Alex. Professora Raquel, muito boa tarde, muito obrigado pelo carinho do convite de vir dialogar aqui nesse espaço que você está construindo com a rede, e também muito obrigado pelo carinho na apresentação. É recíproca a admiração, sempre te olhei como uma referência para o campo educacional brasileiro e pela tua capacidade de dialogar e de construir pontes num cenário que é tão difícil, né? Então, seja a tua trajetória no poder legislativo como deputada, seja a sua trajetória como gestora pública de educação, secretária, seja a sua face acadêmica, né? Também como professora da área de letras, e que foi a primeira área que eu escolhi estudar. Então, você imagina o quanto de admiração eu acumulo por você, né? E, claro, eu estou absolutamente emocionado de conversar com a Rede Pública Estadual de São Paulo. Acho que você foi muito feliz quando você disse que boa parte daquilo que eu sou se deve à formação que eu recebi nesta rede pública, né? Nesta escola pública que acolhe no Brasil 82% da população e faz um trabalho imprescindível para consolidar a cidadania e a democracia brasileiras, né? Eu tenho dito que a gente se acostumou a ouvir em diferentes espaços, na mídia, nos espaços sindicais, mesmo na política, um discurso derrotista olhando para a escola pública, mais preocupado em pontuar suas faltas do que em reconhecer a sua potência. Então, a gente foi se acostumando o nosso ouvido a entender que a escola pública era um lugar de fracasso. E eu só tenho provas do contrário disso. A escola pública é um lugar de potência, é um lugar de transformação social, e é um lugar no qual esta sociedade pode confirmar ou não aquilo que ela se comprometeu a realizar. Uma sociedade justa, uma sociedade democrática, uma sociedade na qual as pessoas têm acesso ao conhecimento e, a partir disso, podem se emancipar. Então, essa foi a escola pública estadual que eu experimentei. Foi uma escola pública estadual de potência, uma escola pública estadual que conseguia garantir para os seus estudantes uma plenitude do direito à educação, com acesso, com permanência, com qualidade de ensino. Então, essa experiência que eu tive como estudante, ela me permite confirmar algo que eu acredito como pesquisador, que a escola pública é espaço de potência, não é espaço de fracasso. Quem costuma usar o argumento da escola pública como espaço de fracasso é justamente aquele grupo social que está interessado em destruí-la, está interessado em desfazê-la. E tem esse interesse porque a escola pública tem uma potência de transformação social muito grande. Então, na medida em que a gente permite que a escola pública funcione na sua máxima potência, a gente está acelerando essas transformações que você sinalizou aqui no começo da sua fala. Transformações que são importantes, que precisam acontecer e que, sem a participação da escola pública e sem uma escola pública com qualidade social, nós não vamos conseguir fazer. Então, estou muito feliz de estar aqui dialogando com essa rede. Mando um grande beijo, um grande abraço a todos os meus professores e professoras dessas escolas que você citou, né? Eu fiz, aliás, a rede estadual me formou professor, porque eu fiz ensino médio no Cefam, na época um projeto que existia de formação de professores em tempo integral no ensino médio. Então, até a profissão que eu escolhi, essa escolha radical da minha vida, eu devo à rede estadual de São Paulo, né? Decidi ser professor e me formar professor foi nessa rede estadual de São Paulo. Você me provocou aqui a falar um pouco do cenário presente e do cenário futuro, e eu acho que isso é uma boa conversa, porque nós estamos experimentando um momento que ninguém imaginava experimentar. Em todos os países do mundo, os sistemas educacionais estão lidando, ao mesmo tempo,
com problemas antigos que estavam na agenda e a gente já precisava resolver antes da pandemia, e com problemas novos que se colocaram neste cenário tão particular. Então, os nossos problemas de sempre nós já conhecemos, né? O subfinanciamento, a dificuldade que a gente tem, como você sublinhou, de formar professores à altura das exigências da escola de hoje, a nossa dificuldade de distribuir melhor os recursos que nós temos para gerar mais equidade. Então, são problemas que estavam postos antes da pandemia, eles não foram gerados por ela. Mas a pandemia talvez tenha tornado esses problemas mais dramáticos, mais agudos, né? Mais urgentes para nós. E isso nos causa uma sensação desesperadora mesmo, né? Porque nós todos queremos uma escola pública de qualidade. Nós todos queremos que os estudantes estejam aprendendo o que precisam. Nós todos queremos que a escola pública cumpra todas as promessas que ela fez à sociedade brasileira. Só que essas questões se colocam na agenda de maneira tão crua, tão dramática, que desmobiliza um pouco da nossa sensação de potência. A gente fica achando que não é possível, a gente fica achando que não vai dar certo, a gente fica achando que está no caminho errado, e isso nos atrapalha naquilo que o Paulo Freire nos convida a ter, que é a esperança crítica. Nós precisamos ter uma esperança crítica que esta escola pública tem uma missão e que a sua missão se confunde com a missão de gerar uma sociedade democrática e cidadã. Sem a escola pública será impossível. Então, os problemas de sempre nós precisamos enfrentar, eles são mais urgentes, eles se colocam para nós de maneira mais dramática. Mas a gente também precisa olhar para os desafios novos que esse cenário de pandemia nos ajudou a ver, né? Nos permitiu enxergar. O cenário das desigualdades que a gente tem nos nossos territórios e que se tornaram mais evidentes agora com o impacto da pandemia, esse modelo escolar que a gente construiu e defendeu por muito tempo, mas que talvez não atenda mais as características desta sociedade do terceiro milênio, não atenda mais as características das identidades dos nossos estudantes, das crianças, adolescentes e jovens do século XXI, e que talvez não atenda mais também aquilo que está no coração e na mente dos professores como um bom ensino. Então, a gente precisa, juntos, encontrar os caminhos para que essa escola se reformule, se reorganize, né? Para que ela atenda às necessidades do seu alunado, atenda às necessidades do seu professorado, das comunidades em que elas estão instaladas, né? E o cenário da pandemia também nos ajudou a ver e a colocar em prova, a colocar em xeque, se a sociedade brasileira está mesmo disposta a se comprometer com o direito humano à educação para todo mundo. Porque para que a gente consiga fazer um sistema educacional potente, eficaz, que alcance todos os seus objetivos, não basta que os educadores estejam comprometidos. É preciso que toda a sociedade esteja comprometida e se corresponsabilize por esse direito humano à educação. É preciso, então, que a gente aumente na agenda pública nacional a importância que a gente dá para a educação. A gente, por exemplo, nesse ano está enfrentando o grande desafio de aprovar o Fundeb, a continuidade do Fundeb. Isso é um compromisso da sociedade brasileira. A sociedade brasileira precisa se posicionar e exigir que a nossa classe política coloque a educação como prioridade, portanto, aprove o Fundeb no tempo que ele precisa ser aprovado. É preciso que a gente pense como é que a gente consegue, seja aumentando o investimento, seja melhorando a eficiência do gasto, fazer com que o dinheiro que nós investimos em educação alcance aquilo que precisa alcançar. Que a gente não se perca, professora, nos descaminhos das decisões. Só que para isso, é o que eu estou reafirmando, a sociedade brasileira precisa dar a demonstração explícita de que educação é uma prioridade de todos, de que educação está na cabeça de todos, de que todo mundo quer uma escola pública de melhor qualidade. Se só os educadores quiserem, não será possível. Infelizmente, não será possível, porque nós dependemos de um compromisso público, de uma visão comum em torno da qualidade da escola pública brasileira.
E o outro aspecto que eu acho que a pandemia nos ajuda a enxergar é o quanto nós precisamos criar espaços de diálogo para a construção das melhores soluções educacionais. Se nós não conseguimos dialogar com os educadores que estão na escola, com os gestores escolares que estão no território, com as comunidades que nós atendemos, na hora de desenhar soluções educacionais, elas provavelmente darão errado, porque são os professores e os gestores que conhecem os territórios. Se a gente não escutar muito ativamente o que esses profissionais têm a dizer sobre o que seria importante para cada uma das nossas escolas, nós estaremos cegos a uma série de variáveis que vão tornar a política pública ineficaz, não vão permitir que a gente cumpra aquilo que a gente está prometendo. Então, a pandemia nos ajudou a enxergar também o quanto a gente precisa democratizar o processo de construção das políticas educacionais, escutando melhor os profissionais, escutando melhor as comunidades e ajustando as políticas educacionais para que elas estejam a serviço da escola. As políticas educacionais precisam estar a serviço da escola, melhorar as condições para que a escola funcione em cada território, entregar para as escolas aquilo que é necessário para que elas cumpram a sua função educativa. Eu já estive como gestor de secretaria, né, como você também já esteve, e tomar decisões em momentos como esse não é fácil. Não é fácil, porque tem um pedaço de questões que não está nem no nosso horizonte. Uma imprevisão sobre o futuro que atrapalha bastante a tomada de decisões. E, ao mesmo tempo, não existe solução perfeita nesses cenários, né? Eu tenho dito o seguinte, frente à pandemia de Covid-19, não havia outra decisão a tomar senão o afastamento das atividades presenciais da escola. Mas nós também sabemos que afastar as crianças da escola é uma das coisas mais complicadas para a vida delas. Então, como que o gestor público toma a decisão? Qual é o caminho? Então, é importante que a gente coloque isso em pauta, porque muita gente, especialmente aqueles que não estão familiarizados com o debate educacional, costuma olhar para a política de educação e dizer, nossa, mas ninguém olhou para isso ainda. Sim, olhamos, mas é que o problema é complexo mesmo. É que os desafios, eles são difíceis mesmo de serem resolvidos. A gente precisa entender que a gente está falando da maior política pública que o Estado brasileiro implementa. A política de educação é a maior política pública que o Estado brasileiro implementa. Ele é uma política universal, é uma política que atende presencialmente, diariamente, milhões de crianças e precisa fazer rodar essa engrenagem para que as crianças tenham acesso, permanência, aprendizagem. Então, é uma política pública muito complexa e que demanda de nós um carinho muito especial, juntando 3 dimensões. A Madalena Freire fala disso no livro dela que eu estou relendo, que fazer educação é fazer ao mesmo tempo política, técnica e arte. Então, para a gente fazer certo política educacional, a gente tem que ter capacidade política, que significa saber priorizar, saber analisar os problemas que estão na mesa, saber dialogar com as pessoas para construir soluções, saber correr atrás dos recursos que não estão tão disponíveis assim. Então, isso está na capacidade política, mas eu também tenho que ter capacidade técnica, tenho que entender de educação. Educação não é para amadores, educação é para profissionais. Então, nós precisamos entender o campo técnico disso que a gente chama educação. Como é que as pessoas aprendem, como é que o ensino se dá, quais são os melhores caminhos metodológicos, que tipo de estrutura de gestão organiza melhor a escola para funcionar. Isso é conhecimento técnico que nós precisamos acionar. E educação também é um ofício que exige capacidade criativa, por isso a Madalena vai dizer do campo da arte. Os educadores e educadoras desenvolvem em sala de aula processos criativos de construção de conhecimento. Então, a gente precisa combinar, para fazer uma boa política educacional, a dimensão política, a dimensão técnica e a dimensão criativa, artística desse ofício. E isso se revela nos diferentes níveis. Porque eu sempre conto uma história, a Raquel já me ouviu contar em outra oportunidade, quando eu quero ilustrar a importância de todo mundo se responsabilizar.
Eu me formei professor muito cedo, eu tinha 19 anos quando eu me formei professor e fui trabalhar numa escola de educação básica. E quando eu era professor, eu sempre olhava para o coordenador pedagógico e falava assim, essa escola não funciona porque esse coordenador pedagógico não sabe de nada. O dia que eu for coordenador pedagógico, essa escola vai funcionar. E aí eu me tornei coordenador pedagógico num determinado momento da minha carreira. E eu olhava para o diretor e falava assim, essa escola não funciona porque o diretor não sabe nada, não entende de educação, não sabe tomar as decisões. O dia que eu for diretor de escola, essa escola vai funcionar. E aí eu me tornei diretor de escola. E eu dizia, essa escola não funciona porque o supervisor escolar só vem aqui para atrapalhar. Visita a escola para apontar defeito e não ajuda em nada. O dia que eu for supervisor escolar, as minhas escolas vão funcionar. Me tornei supervisor escolar. E aí eu dizia, o problema é o secretário de educação, que não sabe tomar decisão, que não entende de educação, que só me atrapalha. E aí eu fui ser secretário adjunto de educação. E eu entendi que para funcionar mesmo, todo mundo tem que se corresponsabilizar. É preciso contar com o engajamento e a responsabilidade dos professores, dos coordenadores pedagógicos, dos diretores de escola, dos supervisores escolares, dos dirigentes regionais, porque educação é uma tarefa tão complexa que ela demanda o engajamento de todo mundo. Se a gente não conseguir ter visibilidade de qual é o nosso campo de responsabilidade, e se a gente não conseguir se engajar para cumprir esse campo de responsabilidade, a gente compromete todo o conjunto de esforços do sistema. Então, é por isso que a gente precisa ter essa dimensão da corresponsabilização. E ela será mais forte, Raquel, se nós estabelecermos uma relação de confiança entre os profissionais. Se a Secretaria de Educação tiver confiança nos seus professores, se a Secretaria de Educação tiver confiança nos seus diretores de escola, se os diretores de escola tiverem confiança no trabalho dos professores, se os supervisores confiarem nas equipes gestoras das escolas. Porque sem uma relação de confiança, a gente trabalha na defensiva, a gente esconde coisas, a gente não quer compartilhar os problemas porque tem medo, e aí a gente vai jogando para debaixo do tapete, e quando a gente vai ver, nada está funcionando. Porque a gente tem tanto medo de dialogar sobre o que precisa melhorar, que a gente vai escondendo problemas e eles vão se tornando insolúveis. Então, esse cenário de pandemia nos coloca essa dimensão da corresponsabilidade. Como é que cada um de nós, a partir do nosso lugar, pode se engajar para, neste momento tão desafiador, conseguir sustentar isso que a gente chama de direito humano à educação? Eu não ignoro os problemas estruturais. Alguns deles nem têm a ver com educação. Quando a gente olha para a desigualdade socioeconômica no Brasil, e a gente tem um dado de que 1/3 das famílias brasileiras não tem acesso à internet, esse não é um problema de educação. Esse é um problema social brasileiro. Mas ele impacta como é que a gente faz educação? Opa, impacta muito. Quando a gente olha para os dados do IBGE e vê que 32% das populações das periferias de grandes cidades vivem em casas insalubres, isso impacta o direito à educação? Claro que impacta, mas esse é um problema de política educacional? Não. Então, como é que a gente constrói uma visão intersetorial para a gente endereçar esses problemas? Como é que a gente chama para conversar a assistência social, a saúde, a educação, a cultura, o esporte, para a gente juntos construir as saídas para a educação brasileira? Essa noção do intersetorial, eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente levar como aprendizado depois desse período de pandemia. Sem uma leitura intersetorial da política educacional, nós não vamos conseguir alcançar os nossos jovens, especialmente aqueles mais vulneráveis. Nós não vamos conseguir dar conta dessas múltiplas variáveis que comprometem o direito à educação. Eu vou caminhar para encerrar essa minha primeira intervenção, mas eu quero terminar dizendo de um conceito que eu falei lá atrás e não desenvolvi, que é o conceito da esperança crítica. Um conceito que o Paulo Freire mobilizou muito e que eu gosto muito porque ele nos ajuda a não sermos... nos ajuda a ser dialéticos no olhar para a educação.
Ter esperança crítica significa duas coisas. Primeiro, não ignorar os problemas que nós enxergamos na realidade presente. Então, ninguém quer enfiar a cabeça na terra e não enxergar que a desigualdade é assustadora, não enxergar que os nossos meninos podem não ter acesso aos bens que a gente imagina que eles têm, não enxergar que é muito difícil fazer política educacional quando a profissão docente ainda é tão desvalorizada. A gente enxerga tudo isso. Só que ter esperança crítica é enxergar tudo isso e saber que a história ela não está pronta, ela está em construção. Então, nós podemos transformar essa realidade. Nós somos capazes de, coletivamente, a partir de um compromisso ético e político com uma sociedade melhor, nós somos capazes de transformar essas coisas. Por isso, nós temos esperança. Esperança aqui não vem do verbo esperar. Não é que a gente vai ficar sentado esperando que as soluções caiam do céu. Esperança aqui vem do verbo esperançar, é agir para provocar as transformações que nós consideramos que são importantes nessa sociedade. Então, ter esperança crítica é não esmorecer, é não abandonar a luta que nós estamos conduzindo em defesa da escola pública. Uma luta que não começou hoje. Nós herdamos uma luta de educadores, educadoras, que antes de nós defenderam a escola pública. Nós herdamos a luta da geração de 32 com o Manifesto da Escola Nova. Nós herdamos a luta da geração de 69 na disputa em defesa pela escola pública. Nós herdamos a luta da geração que construiu a nossa LDB de 96. E qual é a nossa entrega nessa história de luta? Como é que a gente está levando adiante a luta pela escola pública que não pode ser abandonada? Porque a escola pública é um patrimônio da sociedade brasileira. Nós brigamos muito para ter a escola pública atendendo todo mundo como ela está hoje. Não é fácil, mas a gente não pode voltar atrás. Essa é uma conquista da sociedade brasileira. A escola pública aberta, inclusiva, e que, num regime democrático, ela é uma peça fundamental para que a democracia continue florescendo. Sem escola pública, não há democracia. Sem escola pública, não há cidadania. É por isso que essa profissão, a profissão de professor, é a principal profissão de uma sociedade. É esta profissão que sustenta o processo de formação das novas gerações. É esta profissão que coloca em jogo e coloca à disposição das pessoas o patrimônio cultural que a humanidade produziu. Então, eu fico sempre muito tocado quando eu me olho como professor, porque eu me coloco dentro dessa profissão, essa profissão tão especial, e eu vou fechar essa primeira intervenção com um poema da Madalena Freire, que eu tenho relido muitas vezes. O poema se chama Vida de Educador, e eu acho que ele explica melhor tudo isso que eu estou tentando dizer aqui com as minhas palavras em prosa. Deixa eu só achar aqui que eu tinha marcado a página. Achei. A Madalena vai dizer assim, no poema Vida de Educador. Educador educa a dor. Educa a dor da falta, a dor cognitiva, educando a busca pelo conhecimento. Educador educa a dor do limite, a dor afetiva, educando o desejo. Educador educa a dor da frustração, a dor da perda, educando o humano na sua capacidade de amar. Educador educa a dor do diferenciar-se, a dor da individuação, educando a autonomia. Educador educa a dor da imprevisão, a dor do incontrolável, educando o entusiasmo da criação. Raquel, acho que inicialmente eram essas as palavras que eu queria trazer e aqui estou à sua disposição para a gente conversar. Olha, não podia encerrar essa primeira parte de forma mais linda. Eu vou pedir, inclusive, que você diga o nome do livro, conte um pouquinho quem foi Madalena Freire, porque eu tenho certeza que muitos que ouviram esse poema vão estar interessados, vão poder se interessar. Então, você podia dar essa informação para a gente antes de continuar. Pode ser? Claro, claro. Esse livro, não sei se vai dar para ver na tela, mas ele se chama Educador.
e ela brinca com a palavra, ela separa e diz, educa a dor, né? A dor de existir. A Madalena Freire é filha do Paulo Freire, né? E ela fez uma carreira linda como professora de educação infantil. Tem um outro livro belíssimo que ela escreveu que se chama A Paixão de Conhecer o Mundo, vocês podem procurar também, que é o diário dela como professora de educação infantil. Ela conta como é que ela trabalhava com as crianças, tem a produção das crianças. E a Madalena, depois desse período de carreira como professora da educação infantil, ela se tornou uma excelente formadora de professores. E eu tive o privilégio de fazer um curso no espaço que ela tinha de formação, chamava-se Espaço Pedagógico, e eu fiz 2 cursos lá, um de coordenador de grupos, né, coordenador pedagógico, vamos dizer assim, e um de registros reflexivos sobre a prática. O que é bonito na obra da Madalena é que ela nos convida, todos nós professoras e professores, a sermos intelectuais da educação, a pensarmos esse nosso ofício como um trabalho reflexivo, em que a gente produz conhecimento e a gente é inteiro, é a pessoa do educador que educa. É ela toda, né? São os nossos sentimentos, é a nossa razão, é o nosso corpo, é todo o corpo do educador, toda a sua alma está presente no ato pedagógico. E isso é lindo, porque isso nos permite nos conectar também com o ser inteiro dos nossos educandos, né? Obrigada, Alex. Você sabe que eu conheci Paulo Freire, eu brasileira, ele brasileiro, mas eu o conheci nos Estados Unidos. Eu fazia PhD em Berkeley, na Universidade de Berkeley, e ele foi homenageado, recebeu uma bela homenagem, e é claro, eu fui para conhecê-lo e presenciar aquele momento da entrega, do reconhecimento que a Universidade da Califórnia, campus de Berkeley, fazia a ele. E eu fico pensando, quando a gente vê gente falando tanta bobagem, né, sobre Paulo Freire, as pessoas às vezes não sabem que Paulo Freire é um dos intelectuais mais citados no mundo. Aliás, eu vi uma nota esses dias que nem eu sabia. Ele é mais citado do que Albert Einstein. Então, é um orgulho enorme a gente ter o Paulo Freire no Brasil, né, e tendo deixado a influência que ele deixou, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, muito obrigada, realmente vale a pena quem puder, né, ter acesso aos livros, aos poemas. Alex, a gente está falando, né, foi muito boa a sua fala, e você falou, claro, da desigualdade, essa é uma coisa que me preocupa muito. A gente fala de desigualdade econômica, desigualdade social, desigualdade de aprendizagens, desigualdade de oportunidades. De qual desigualdade você tem mais medo? Como é que a gente lida com essa questão tão ampla da desigualdade num país como o Brasil? Nossa, Raquel, essa é uma questão civilizatória para o Brasil, né? Eu tenho dito que se nós não enfrentarmos a desigualdade, talvez a nossa sociedade não consiga sobreviver, porque a desigualdade corrói a coesão social. Ela impede que a gente se entenda como uma nação, porque a desigualdade vai tornando a vida de alguns tão insustentável que é difícil acreditar que eu estou num projeto de nação comum. Então, quando a gente pensa a desigualdade socioeconômica e o nível de miséria que alguns brasileiros ainda vivem, a gente está colocando em xeque a coesão social. A gente está colocando em xeque a nossa capacidade de ser uma nação, de ser uma sociedade. Então, me preocupa muito a dimensão socioeconômica da desigualdade, porque ela coloca em xeque as condições de vida das pessoas, né? E isso se reflete muito na capacidade das pessoas sonharem, né? A gente vai eliminando, limitando a capacidade de sonhar das nossas crianças e jovens por causa da desigualdade socioeconômica, né? A gente vai limitando os horizontes de futuro das crianças e dos jovens. Então, a gente vai assassinando gerações por causa da desigualdade socioeconômica. Uma outra desigualdade que no Brasil ela é muito contundente é a desigualdade étnico-racial. A nossa população negra e a nossa população indígena
vive sistematicamente ameaçada nos seus direitos de cidadania, e as condições de vida da população negra e indígena são muito mais desafiadoras, muito piores do que as condições de vida da população não negra, não indígena. Aqui em São Paulo, na capital, nós estamos acompanhando os boletins epidemiológicos da Secretaria de Saúde, e no começo do mês de maio, eu me assustei com um boletim que saiu e dizia que a chance de uma pessoa de cor preta morrer de Covid-19 em São Paulo era 62% maior do que a chance de uma pessoa branca morrer pela mesma patologia. Isso mostra que a desigualdade racial, ela também é um problema estrutural na sociedade brasileira. E nós precisamos enfrentá-la. Precisamos enfrentar o racismo como ideologia e precisamos enfrentar a desigualdade racial, que compromete tanto a cidadania dos povos negros e dos povos indígenas brasileiros, né? Essas duas desigualdades me assustam muito, e eu sou assim, um árduo militante, ativista pela equidade. Só que tem uma que está na nossa mão, Raquel, a desigualdade educacional. Essa é a nossa atribuição, está com a gente, né? A gente precisa olhar para a desigualdade de aprendizagem que nós ainda temos dentro dos sistemas educacionais. Elas estão relacionadas com as desigualdades de fora? Estão, mas este campo é o nosso campo de atuação. É onde nós colocamos a mão na massa para corrigir os efeitos de desigualdade. Então, os pesquisadores que trabalham com o conceito de eficiência escolar, por exemplo, Chico Soares, aqui no Brasil, eles vão dizer que mesmo em sociedades muito desiguais, as escolas podem funcionar de uma maneira que mitigue, que diminua o peso das desigualdades sociais na aprendizagem. E isso seria, digamos assim, a prova de uma eficiência escolar. Então, o quanto a escola consegue se organizar para diminuir o peso das desigualdades de fora da escola dentro da aprendizagem. Só que, para isso, nós precisamos de duas coisas, pelo menos. De uma compreensão de que a desigualdade de aprendizagem é um problema, nós não podemos aceitar a desigualdade de aprendizagem entre os nossos educandos. Nós não podemos aceitar que alguns meninos aprendam e outros não. Isso precisa doer em nós de um modo que nos coloque para agir. Então, essa concepção de que a desigualdade de aprendizagem é inaceitável, ela é muito importante para nós. Nenhum educador pode aceitar a desigualdade de aprendizagem. Ele tem que estar mobilizado eticamente, politicamente, tecnicamente, para enfrentar isso. Agora, a segunda parte é que a gente tem que ter recurso para combater essas desigualdades. A gente tem que colocar a política educacional para distribuir mais para quem mais precisa, para entregar os insumos, primeiro, para aqueles que estão na UTI educacional. É só assim que a gente consegue inverter a desigualdade. Se na hora de tomar as decisões de política educacional, eu priorizo quem mais precisa, eu olho primeiro para quem está numa situação de maior calamidade e eu endereço ali o esforço. Então, eu estou falando não só do nível da escola, eu estou falando do nível da diretoria regional de educação, eu estou falando do nível da secretaria de educação, eu estou falando do nível do Ministério da Educação. Todo mundo tem que estar com um olhar focado no combate à desigualdade e na desigualdade de aprendizagem. Nós precisamos estar comprometidos com esse nosso ofício de educador a enfrentar a desigualdade nas aprendizagens. Para isso, os recursos que a gente tem hoje ainda são limitados, mas nós podemos criar outros, nós podemos inventar outros recursos para a gente endereçar a desigualdade. E para inventar esses outros recursos é preciso de diálogo, é preciso conversar com os educadores, é preciso entender em cada território como é que essas desigualdades se apresentam. E é preciso a gente se desvencilhar de um costume com uma tradição escolar, Raquel. Tem uma tradição escolar no Brasil que tolerou a desigualdade durante muito tempo. E a gente se acostumou com essa tradição escolar. Então, a gente precisa romper com ela. E para romper com essa tradição escolar,
A gente precisa pensar outras formas de fazer escola, outras formas de fazer aprendizagem, outras formas de fazer a gestão da escola, né? Então, o enfrentamento à desigualdade, para mim, ele tem essas duas dimensões. Uma que está fora da escola, a desigualdade socioeconômica, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, e como que elas entram na escola e reproduzem desigualdades educacionais. Essa segunda parte, para mim, é nossa tarefa, é nosso pedaço, é onde nós temos que produzir, desenhar e realizar soluções. E é possível, viu, Raquel? Existem escolas e redes no Brasil e fora do Brasil que têm dado excelentes exemplos no combate à desigualdade educacional. Tem feito pelas crianças que mais precisam o dever de casa, colocá-las no topo da agenda, em primeiro lugar. Obrigada, Alex. Tem muita pergunta aqui e a gente acha que 1 hora é muito tempo, mas 1 hora passa logo, já está quase acabando. Eu vou tentar resumir. Tem um conjunto de professores que estão assistindo que te endossam completamente, diálogo é possível, vai mudar, a escola pública é importante, dialogar é possível, acredito que um dia né, tudo isso vai mudar. Agora, tem um conjunto de pessoas aqui que está um pouco cética, e eu queria que você se dirigisse principalmente a esses que dizem, por exemplo, né, no papel, o discurso tudo é lindo, mas o cenário na realidade é outra, a gente viver na bolha é fácil, só precisa funcionar na prática, a teoria é linda. Então, você tem um conjunto de participantes da sua live, Alex. Uns concordam inteiramente e estão dispostos, eu não vou ficar repetindo aqui, depois eu até te mando. Mas tem alguns que estão assim, mas na verdade isso é mais discurso do que prática. O que você diria a eles? Tem uma pergunta específica, alguém perguntou se você é professor da rede estadual e em qual escola você leciona. Não é, mas você responde, tá? Tá bom. Olha, eu acho que a parte das pessoas que está cética e que tem uma visão um pouco mais pessimista disso tudo que a gente está vivendo, Raquel, isso não é injustificado, não. Eu acho que nós temos problemas gravíssimos na sociedade brasileira e talvez problemas gravíssimos na sociedade planetária. Eu não acho que esse modelo social, econômico que a gente desenhou, ele seja um modelo social e econômico inclusivo. Pelo contrário, ele é um modelo social e econômico excludente e, portanto, ele programa a desigualdade para acontecer. É como se ela tivesse numa matriz que vai gerando mais desigualdade, mais desigualdade. Então, eu concordo que o cenário presente, onde a gente está pisando o nosso pé, é um cenário muito desolador, é um cenário muito doloroso e que nos faz, claro, ter muita dúvida sobre se é possível construir outro cenário. A gente fica cético mesmo, pessimista mesmo, a gente enxerga os interesses todos que estão em torno dos problemas sociais. Agora, é o que eu estava falando sobre o Paulo Freire. Enxergar tudo isso é uma parte da nossa competência como educador. A gente vai ter que decidir o que a gente faz com o que a gente está enxergando. Eu estou enxergando esse campo problemático enorme. Qual que é a minha postura frente a ele? Eu posso ter duas posturas. Eu posso dizer, bom, é isso, a história está dada, sempre vai ser assim, essa sociedade vai caminhar para o buraco mesmo e não há nada o que eu possa fazer. Essa é uma postura possível. A outra postura possível é, a história não está pronta, a humanidade já deu provas ao longo desse tempo de que ela pode reorganizar uma sociedade, de que ela pode reorganizar os modos de viver, e a gente precisa pensar que para a sociedade fazer essa transformação, nós temos que nos engajar. Então, a postura segunda é uma postura que não é de um otimismo bobo, não é de um otimismo ingênuo, que acha que basta falar aqui numa live a professora Raquel e o professor Alexandro e a realidade magicamente vai se transformar. Não é desse otimismo que eu estou falando. Eu estou falando de um otimismo que tem a ver com se engajar e se comprometer na luta pela sociedade que a gente deseja.
E se engajar e se comprometer significa, sim, ter esperança crítica. Ter esperança de que a transformação é possível, de que a história está sendo escrita agora e nós estamos disputando a história com os canalhas. A gente vai deixar os canalhas vencerem a disputa pela história? Ou a gente vai se organizar como sociedade e estabelecer qual é o nosso pacto social? Eu acredito que é possível fazer o enfrentamento aos canalhas. Talvez eu não viva para ver os frutos dessa luta. Talvez eu não esteja aqui quando os frutos mais saborosos da luta pela escola pública vierem à tona. Mas não é por isso que eu não vou me engajar. Não é porque eu não enxergo no horizonte do curto prazo chances grandes de uma mega transformação que eu não vou trabalhar por ela. Eu vou trabalhar pela transformação porque esse é o meu princípio ético e político. É para onde eu acho que a sociedade deveria caminhar. Então, eu diria que a gente precisa de esperança crítica, enxergar todas as contradições, não ter medo de apontar essas contradições, de discutir, de debater, de confrontar os canalhas que estão querendo levar a educação pública para o buraco, mas, ao mesmo tempo que a gente faz isso, nós temos que construir os pedaços do sonho que são possíveis. Qual é o pedaço do sonho que eu tenho que é possível agora, com os meus colegas de trabalho na escola, com a minha comunidade escolar, com os meus educandos? Qual é o pedaço do sonho possível agora? Como é que a gente pode mover essa realidade? Porque, gente, como a professora Raquel falou, eu nasci na cidade de São Paulo, num dos bairros mais pobres dessa cidade, que é o Itaim Paulista. Minha mãe era líder comunitária e ocupou um terreno da prefeitura para construir um barraco de madeira para a gente morar. Então, assim, viver a experiência de exclusão social eu já vivi, eu sei o que é. E eu entendo o que está em jogo quando a escola pública está num território como esse. Agora, esta situação, ela não precisa ser uma situação determinista na vida do sujeito, na vida de uma sociedade, na vida de uma comunidade. É possível transformar as estruturas sociais, só precisa de engajamento, né? E eu acho que eu não vivo numa bolha, pelo contrário, o que eu tenho de experiência como homem negro, que nasci na periferia, é me haver a todo tempo com a exclusão social, que me impactou em parte da vida e impacta as pessoas com quem eu convivo. Então, agora, fazer em relação a isso uma postura esperançosa, para mim, é se comprometer com a vida. Eu não quero me comprometer com discursos de morte. Eu não quero me comprometer com discursos fatalistas, que acham que não há nada a ser feito, que acham que é impossível transformar. Eu não quero me comprometer com esse tipo de postura, porque esse tipo de postura é a antítese da postura do educador. Se o educador é um sujeito que faz política, técnica e arte, porque ele cria, ele não pode ser um sujeito que não acredita na possibilidade de transformação do futuro. Se eu não acredito na potência do meu educando e da escola em que eu trabalho, o que é mesmo que eu estou fazendo lá? O que eu estou fazendo todo dia lá? E eu não estou dizendo com isso que quem está triste, quem está desolado, desesperançoso, está errado. É para estar mesmo, gente. A situação está muito difícil. Só como é que a gente faz isso transformar? Como é que a gente faz isso... como é que a gente reorganiza esse cenário todo? Porque, gente, só tem dois lados nessa luta. O lado de quem está a fim de fazer as coisas transformarem-se e a gente construir uma outra sociedade, e o lado de quem quer ficar como está. De qual lado a gente vai ficar? Eu acho que a grande maioria não quer ficar do lado de como está, viu? É uma pena que a gente realmente já está caminhando para o fim, porque tem muitas observações que eu gostaria de ler, não é? Todos temos que ter responsabilidade, respeito, empatia. Não estou dando conta de ler os nomes de todos, mas eu garanto para todos que eu vou mandar para o professor, né? Esquecemos que a união faz a força, sim, somos uma equipe, precisamos de todos trabalhando para o mesmo propósito, verdade, parabéns, juntos somos mais, corresponsabilidade e iniciativa, confiança, enfim, continua aquela divisão daqueles que realmente acreditam, daqueles que estão dispostos a se engajar e daqueles que eu acho que acreditam na educação, sim, e estão
dispostos a engajar, mas que estão assim, puxa, tem tantas forças além das minhas, como é que eu vou enfrentar? Alex, eu faço meditação todo dia, há anos. A minha meditação de hoje foi tão interessante, eu acabei lembrando dela. Comparando a mente com o oceano. A mente, o oceano, ele tem ondas que vão e vêm, às vezes está revolto, mas o fundo do oceano é o silêncio da potência, da força, da riqueza, do poder. Então, que a mente da gente é assim. Existe uma mente ativa, que às vezes entra em turbulência, mas que a gente precisa aprender a encontrar a nossa mente profunda, que é o silêncio, a força, a intuição. Eu acho que nesse momento de pandemia, Alex, a gente está todos nós estamos sendo obrigados a acionar essas forças profundas da nossa potência, do nosso poder, da nossa capacidade de transformação, da nossa capacidade de superação, pelo compromisso que nós temos com a vida, com a gente mesmo, com a educação, com a confiança que nós temos na transformação de que a educação é capaz. Eu confio muito nessa força transformadora da educação e da sociedade. A gente está caminhando para o final. Suas considerações finais, Alex. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Eu esqueci de dizer as escolas públicas que eu trabalhei, né? Eu, quando terminei o curso de magistério, a rede estadual não estava fazendo concurso público. Então, eu não consegui ingressar na rede estadual, mas eu ingressei na rede pública municipal de São Bernardo do Campo, na Escola de Educação Básica Neuza Marcelaro Calado Moraes, fica lá no bairro Assunção, e na Prefeitura de São Paulo, eu também trabalhei na MF Antônio de Alcântara Machado, ali no Ipiranga, trabalhei na MF Habib Carlos Quirilos, no Campo Limpo, trabalhei na MF 22 de Março, também no Campo Limpo, e trabalhei no SEI, na Escola de Educação Infantil, né, Padre Gregório Vestrup. Então, eu fiquei aí em torno de 10, 12 anos só trabalhando com educação básica e depois prestei um outro concurso público também de pedagogo na Câmara Municipal de São Paulo, que é onde eu trabalho hoje, né? Então, para quem quer aí a minha trajetória na escola, foi um pouco isso. Raquel, como palavras finais, eu queria dizer assim, eu acolho o sofrimento ético-político dos meus colegas professores. Essa profissão que a gente escolheu é uma profissão muito desafiadora, muito complexa, uma profissão muito exigente. E nós vivemos numa sociedade que ainda não conseguiu colocar a escola pública como prioridade absoluta. Então, os professores experimentam mesmo um sofrimento ético-político, é assim que a psicologia social chama. É um sofrimento ético-político, porque ele tensiona de fazer as coisas corretas, adequadas, ajustadas, mas tem toda uma estrutura social que impede ou cria muitos obstáculos para isso acontecer. Isso gera um sofrimento ético-político. Nós temos que acolher. Os nossos professores estão adoecendo. Os nossos professores estão sofrendo no limite as condições de trabalho, o lugar social dessa profissão nessa sociedade. Tudo isso é verdade. Agora, como categoria profissional, a gente não pode se entregar a esse campo de desesperança e abandonar a luta. Está na nossa mão a luta por uma escola mais justa, mais bacana, mais importante e pelo respeito à nossa profissão. Vamos nos engajar. Então, eu queria dizer isso, eu não estou ignorando o campo de sofrimento, não, viu? Eu reconheço, acho que ele é brutal dos professores e professoras, mas eu só não quero que a gente fique numa postura de vitimização. Eu quero que a gente se ocupe do lugar da luta. É o lugar da luta que nos interessa, né? Porque os canalhas querem nos ver de joelhos mesmo. A gente não pode aceitar isso. A gente tem que fazer o enfrentamento. E finalizando por causa do nosso tempo. Não pode aceitar, não vamos aceitar. E eu vou parar por aqui. Acabou o tempo, mas eu assino embaixo todas as suas considerações finais. Muitíssimo obrigada, Alex. Parabéns pela sua trajetória, pela sua inteligência, pelo seu talento, pela sua dedicação. Muito obrigada a todos os professores que toda quinta-feira têm nos acompanhado, uma participação extremamente importante. Um beijo no coração de cada um e até quinta-feira.